Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos. Aqui você aprende como cuidar dos seus pacientes com glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista e especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês como calcular as despesas envolvidas num procedimento cirúrgico e como montar um orçamento de cirurgia a partir dessa informação. Eu fico chocada como tem colegas que operam e às vezes nem sabem quanto que estão ganhando em um procedimento. E às vezes quando você para fazer a conta, você fez uma cirurgia que você não ganhou nada, você fez caridade para o paciente. Ótimo fazer caridade, mas você precisa fazer caridade sabendo que é caridade, não fazer caridade achando que você está ganhando dinheiro para pagar salário da sua secretária, aluguel do consultório. Então a gente precisa ter tudo muito bem metrificado, quantificado, quanto que você vai cobrar, quanto daquilo que é imposto, quanto daquilo que é gasto de equipe e quanto daquilo que é o lucro real que vai ficar com você. Então você tem que saber claramente quanto você ganha num procedimento cirúrgico para você ter uma saúde financeira boa do seu consultório. Isso daqui, a montagem dessa tabela, ela vai valer para você escolher quanto cobrar nos seus procedimentos particulares e ela também vai te dizer se os seus procedimentos feitos por plano de saúde, se eles estão te gerando algum lucro ou não. Tá? Então isso é importante até para você definir como é que vai ser o teu relacionamento com esses planos de saúde daqui para frente. Eu vou agora compartilhar minha tela aqui com vocês para poder mostrar em tempo real como que eu faço para montar uma tabela e a gente vai preencher junto aqui uma tabela de custo de cirurgia. Essa tabelinha que eu estou mostrando aqui para vocês, eu já montei ela de uma maneira em que eu só preciso ir inserindo valores e ele vai calculando automaticamente para mim o custo da minha cirurgia, as despesas que eu vou ter. Para começar a preencher essa tabela, tem duas informações que eu preciso colocar já aqui. Primeira coisa que você precisa saber, se você oferece a opção de parcelamento para o seu paciente no cartão de crédito, você precisa saber quanto que você paga de taxa de cartão de crédito para esse parcelamento. Então isso varia muito dependendo de qual que é a sua maquininha, tá? Eu vou preencher aqui uma taxa de parcelamento em 12 vezes de 10%. E se você tem o costume de oferecer algum desconto para os seus pacientes, por exemplo, tem gente que dá desconto para pagamento à vista. Eu costumo dar desconto para pagamento à vista. Então, se você der algum desconto, você pode colocar aqui que aí nas outras abinhas da planilha que eu vou mostrar, esse desconto já vai estar automaticamente calculado. Então, eu coloquei aqui valores fictícios: 10% de taxa da maquininha do cartão em 12 vezes e 5% de desconto. Aqui nas abas de baixo eu tenho duas opções de cirurgia, uma cirurgia sem implante e uma cirurgia com implante. Vamos começar por essa cirurgia sem implante. Vamos fingir então que a gente está montando um orçamento de uma track. Tudo que eu tenho de despesa com essa cirurgia está listado aqui, desde as coisas mais básicas, como por exemplo o estacionamento do centro cirúrgico, tá? Então tudo que você gasta para essa cirurgia acontecer, a gente vai colocar aqui. E se você tá achando que você não gasta nada, você vai ver que na verdade você gasta muita coisa. Vamos lá então. Estacionamento. Vamos supor que esse é um centro cirúrgico que tem estacionamento gratuito para a equipe, então eu vou gastar 0 de estacionamento. E esse centro cirúrgico eu gasto aí R$ 20 de gasolina entre ir e voltar, então já foi aí a minha despesa de ir ao centro cirúrgico. Coloquei aqui uma opção de comissão para secretária, que é uma coisa que muita gente faz. Nem todo mundo trabalha desse jeito, mas é muito comum ter uma secretária que tem uma comissão para organizar aquela cirurgia. No meu caso, quem faz isso é a minha instrumentadora e eu, além da instrumentação, ela ganha uma comissão para montar o mapa, agendar esse paciente no centro cirúrgico, pedir autorização de plano de saúde, é ela que faz tudo isso, e aí eu pago
para ela uma comissão. Eu costumo pagar geralmente R$ 100 a mais para ela só para fazer essa burocracia de WhatsApp de agendamento. Aqui no Outros, você pode incluir outros gastos que você tenha com a cirurgia. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um gasto adicional. Eu costumo mandar um presentinho para o paciente no dia seguinte da cirurgia. É fofo, eles adoram. Geralmente eu mando flores para o paciente no dia seguinte. Então isso me custa aí mais, sei lá, uns R$ 80, mais ou menos. Se você não tiver, você não bota nada. Qualquer gasto extra que você tiver tem que entrar nessa planilha. Por exemplo, teve um colega que uma vez me contou que o centro cirúrgico que ele opera fica num bairro bem distante do consultório dele. E aí os pacientes reclamavam um pouco de ir para o centro cirúrgico. E aí ele incluiu um motorista, ele incluiu um Uber para buscar o paciente em casa e levar depois no procedimento cirúrgico dele. Então isso é um gasto adicional aqui. Se você não tiver nenhum, você não vai contar esse gasto. E vocês já estão reparando aqui que tudo que eu estou acrescentando aqui, a minha planilha já está fazendo a conta automática aqui de quanto que é a minha despesa, quanto daquilo ali que é imposto, quanto daquilo ali que eu posso dar de desconto, tá? Próximo gasto aqui é 1 hora trabalhada, e esse é um gasto que não é muito óbvio, mas que é importante de você computar. Eu coloquei aqui 1 hora pensando assim, no tempo de uma cirurgia, entre esterilizar material e operar, vamos supor que eu trabalho ali 1 hora. Se eu tivesse no meu consultório, em vez de fazendo essa cirurgia, quanto que eu ganharia por essa hora trabalhada? Isso varia muito de um médico para outro, tá? Aí você tem que parar e pensar, quanto que custa 1 hora minha de trabalho? Se você quiser fazer a conta certinha, pega o teu faturamento líquido num mês e divide pela quantidade de horas que você trabalhou naquele mês. Você vai ter lá o valor da sua hora trabalhada. Então, eu gosto de contar o valor da minha hora trabalhada aqui como uma despesa. Porque eu poderia não estar fazendo essa cirurgia e estar no consultório atendendo. E dependendo de qual é essa cirurgia, às vezes é mais interessante financeiramente estar no consultório atendendo. Então esse custo, ele precisa ser computado, tá? Então eu vou chutar aqui um valor aleatório, eu vou botar um valor um pouquinho baixo até, de R$ 200 a hora. Tá? Outra coisa que é despesa e as pessoas não costumam contar como despesa são as revisões daquela cirurgia, tá? Uma TREC, normalmente eu faço uma revisão no mesmo dia da cirurgia, depois toda semana durante um mês e depois uma última revisão com 45 dias. Então, para uma TREC, eu costumo fazer 6 revisões. E aí o que você vai fazer é pegar o que você ganharia líquido naquele período de atendimento, se aquilo, em vez de ser uma revisão, se fosse uma consulta paga, tá? Se esse paciente estivesse pagando por cada revisão, quanto que você ganharia? Vamos supor aqui que seja uma consulta que o seu lucro líquido da consulta seja de R$ 150, descontando ali tudo que é despesa, aí sobre R$ 150 líquido de cada consulta. Se esse paciente vai fazer 6 revisões, R$ 900 ali já é um custo de revisão. Por quê? Porque se eu não opero esse doente e não faço essas revisões e eu agendo um outro paciente nesse horário, eu estou ganhando líquido esses R$ 900. Então esse paciente precisa compensar esse gasto, tá? Se você... Custos de equipe. Taxa de sala de centro cirúrgico. Vamos chutar aqui um valor para uma TREC de R$ 1.500. Anestesista. Tudo no chute, tá, gente? Instrumentadora. E aqui no honorário médico, isso é o que realmente vai ficar de lucro para você, é o que realmente vai parar no seu bolso do custo daquela cirurgia. Então vamos supor que você queira ter no seu bolso R$ 3.000 por essa TREC, então o valor total de tudo que de todos esses gastos aqui vai ser de R$ 8.100. Disso daqui,
imposto vai ser 645. É claro que o imposto ele vai variar um pouco dependendo de qual que é o regime de imposto da sua empresa. Se você está com uma empresa pagando 15% ou se você está como pessoa física pagando 27,5%. O mais comum é ser algo em torno de 15%, que é a conta que eu coloquei aqui, 15%. Agora, um outro detalhe importante é que nem tudo disso daqui vai ser você que vai pagar imposto. O centro cirúrgico vai emitir a nota dele e vai pagar o imposto desses 1.500 aqui. O anestesista vai emitir a nota dele, vai pagar o imposto desses 2.000. A instrumentadora vai pagar o imposto desses 300. Então, o que você vai pagar é o imposto do restante, tá? Então, esses 645 correspondem ao imposto sobre essas despesas aqui e também sobre o teu honorário. Então, o total final de preço da sua cirurgia vai ser esse valor aqui de R$ 8.745. Se você for dar um desconto de 5% para esse paciente, esse valor cai para esse daqui de R$ 8.307. E se esse paciente quiser parcelar essa cirurgia em 12 vezes, a taxa da maquininha do cartão que eu preenchi lá na outra aba, de 10%, vai dar esse valor aqui só de taxa da maquininha. Então, eu não posso arcar com esse valor, eu preciso acrescer isso no valor que o paciente vai pagar. Isso vai dar um preço total da cirurgia de R$ 9.619,50 e a parcela em 12 vezes, o paciente vai pagar lá todo mês R$ 801,63 no cartão de crédito dele, tá? Agora, vamos fazer um outro exemplo aqui de uma cirurgia com implante, tá? Vamos supor, por exemplo, que a gente vai fazer um orçamento de uma cirurgia de implante de stent aqui. Então, alguns custos vão ser iguais. Estacionamento, vamos supor que eu paguei R$30 de estacionamento. Vamos supor que esse centro cirúrgico é mais longe, eu gastei R$40 de gasolina. Já estamos vendo que esse centro cirúrgico aqui não é tão interessante que nem o outro, né? Então, quando você bota esses dados na planilha, isso faz você repensar uma série de coisas. Até mesmo, às vezes, qual centro cirúrgico que você vai escolher, tá? Inclusive, se você tiver mais de um lugar que você opera, você pode fazer uma planilha para cada centro cirúrgico diferente, e isso é até bom para você poder oferecer opções diferentes para o paciente, se é uma cirurgia particular. Comissão da secretária, vamos supor que não tem comissão da secretária. Eu pago um salário fixo a ela e já faz parte das atribuições dela fazer isso. E outros gastos, vamos supor que eu não tive nenhum. Uma hora trabalhada, dessa vez eu vou botar um cirurgião mais caro aqui. Vou botar um cirurgião que ganha 400 por hora de trabalho. A stent precisa de menos revisões do que uma TREC. Geralmente eu faço D0, D7 e D30. São 3 revisões só. Mas como esse cirurgião aqui é mais caro, a consulta dele está custando mais. Então vamos colocar aqui 3 consultas de R$500 aqui. Opa, fiz errado aqui a fórmula. Botei sinal de mais em vez de vezes. 3 consultas de R$500. Taxa de sala do centro cirúrgico. Vamos chutar aqui 2.200 para um implante de stent. Agora, o que entrou de diferente aqui é que a gente tem que computar o custo do implante. Parece simples só somar ali, mas a grande diferença que isso vai fazer é em termos de nota fiscal. Eu vou falar já quando a gente for para a parte da nota, tá? Não vou colocar o valor real do stent aqui, vou colocar um valor fictício de R$10.000. Anestesista, instrumentadora e os meus honorários. Quanto que eu quero ganhar com essa cirurgia? Tudo no chute, tá, gente? Vamos lá, deu um total final aqui de custo dessa cirurgia de R$21.000. Agora, tem um detalhe aqui no imposto, tá? Lembra que eu falei na cirurgia sem imposto, que você, sem implante, na verdade, você só vai pagar o imposto das coisas que você emitiu a nota.
O implante varia muito, depende muito de como que você vai trabalhar com esse implante. Você pode pegar a nota do fabricante e dar a nota do fabricante para o paciente, e aí você não vai pagar imposto sobre o implante. Então o implante não vai entrar nesse valor aqui, tá? Então, se você pega a nota do fabricante e dá para o paciente, você não emitiu uma nota daquele implante, você não vai pagar imposto em cima do valor do implante. Então, o implante não entra nessa conta de 15% de imposto, você vai colocar só o restante. Agora, se você comprou do fabricante, emitiu uma nova nota para revender esse implante para o paciente, aí você vai pagar imposto em cima do implante. Então você precisa computar esse imposto do implante aqui. Então essa jogada do imposto é que muda se você está lidando com uma cirurgia que é com implante. Você precisa ver quem vai emitir a nota daquele implante, porque dependendo disso vai mudar o cálculo de imposto na tabela, tá? E aí ele vai calcular aqui todos os outros valores da mesma maneira que a gente fez na cirurgia sem implantes, tá? Então, se você fez uma cirurgia que você colocou uma lente intraocular, um stent, um Zen, uma válvula de Amed, todos esses são implantes e você vai ter que ver, inclusive varia, dependendo de qual é o implante, eu mudo a maneira como eu faço. Por exemplo, eu não emito nota do stent, mas eu emito nota da lente intraocular. Então, isso é muito individual de cada caso, não tem como isso ser uma regra, tá? Então, você vai pensar no seu caso como que é a conta que você vai fazer em cima desse imposto. Pessoal, o mais chatinho, o mais trabalhoso disso é você montar o esqueleto dessa planilha com as fórmulas. Não é nada muito complexo, quem tem uma noção básica de Excel já consegue fazer isso, porque depois você vai só preenchendo os valores e aí você monta para cada cirurgia que você faça uma abinha diferente ali e esses orçamentos já vão sair todos prontinhos. Isso facilita demais a vida, ainda mais para quem tem muitos procedimentos diferentes. Para quem faz só faco, é fácil montar um orçamento, mas para quem tem 10, 15 tipos diferentes de cirurgia, é muito trabalhoso fazer isso um por um. A minha planilha, ela tem aí umas 15 abas, porque além de serem muitos procedimentos, tem a opção de combinar. Então tem orçamento de faco, orçamento de stent, orçamento de faco com stent, orçamento de track, orçamento de faco com track. Então a minha planilha tem um monte de abas. Então facilita muito a minha vida de já ter todas elas preparadinhas para eu só ir colocando os valores. Inclusive, vamos supor, de tempos em tempos a taxa da maquininha de cartão muda. É só eu ir lá na minha primeira página, alterar aquela taxa ali e automaticamente ele já vai recalcular todos os meus orçamentos para eu não ter prejuízo por conta daquele aumento. Então, se eu quiser fazer um reajuste anual do meu honorário, é só eu ir lá e trocar o meu honorário que automaticamente ele vai recalcular todo o custo total, o imposto, a taxa do cartão daquela cirurgia. Então, é um trabalho de primeira vez de montar a planilha, mas depois isso facilita muito a vida. Inclusive, tem uma partezinha escondida aqui dessa planilha que eu não mostrei para vocês, que é a planilha de cálculo de lente intraocular. Então, como que eu calculo o custo de cada lente intraocular? Tem uma versão ali, uma aba escondida só para a galera VIP aí. Se você não quiser ter esse primeiro trabalho de montar a planilha, ou se você quiser ter acesso àquela aba ali de cálculo de lente intraocular, me manda uma mensagem no direct do Instagram. Eu vou trocar aqui para vocês poderem ver aqui o contato. Tá aqui. Então, lá no Instagram vocês me encontram no Glaucoma Academy, que é minha rede social para oftalmologistas, ou no Papo Glaucoma. Se vocês quiserem ter acesso à planilha completa, me manda uma mensagem lá no direct que eu vou te explicar como que faz para você conseguir acessar essa planilha. E até semana que vem com mais uma aula para te ajudar a cuidar dos seus pacientes com glaucoma.